Líderes do G7 condenam o ataque a centro comercial em Kremenchuk. Moscovo garante que se trata de uma provocação de Kiev. 46 mortos, 16 sobreviventes, migrantes clandestinos abandonados dentro de um caminhão nos Estados Unidos, sem água ou ventilação. António Guterres abre segunda Conferência dos Oceanos das Nações Unidas em Lisboa, afirmando que os oceanos estão em estado de emergência. O apoio do G7 à Ucrânia, prometido uma vez mais no conforto de uma estância de luxo nos Alpes, tem-se revelado insuficiente para travar a ofensiva russa e mudar a situação de quem sofre no terreno. Pouco depois de Volodymyr Zelensky se dirigir aos líderes das superpotências económicas presentes na cimeira, as autoridades ucranianas davam conta de um ataque russo a um centro comercial na cidade de Kremenchuk, no centro do país. A condenação foi pronta e unânime. A nova ministra dos Negócios Estrangeiros francesa denunciou as violações da lei humanitária internacional e pediu que a Rússia fosse responsabilizada por isso. Já a diplomacia norte-americana disse que o mundo estava horrorizado por este ataque, o mais recente na lista de atrocidades cometidas por Moscovo. Entre os presentes na cimeira, Boris Johnson, que desde o início da guerra tem sido um dos mais ativos nas críticas ao Kremlin, referiu que o ataque mostrava a que ponto Vladimir Putin conseguia ser cruel e bárbaro. Para o anfitrião da reunião, Olaf Scholz, a guerra desfere um golpe profundo nas relações internacionais e o ataque da Rússia representou um ponto de viragem, uma vez que todos os acordos internacionais para a cooperação de Estados foram quebrados, especialmente o entendimento de que as fronteiras não devem ser movidas à força. Alle Vereinbarungen, die wir miteinander getroffen haben über die Art und Weise der Zusammenarbeit von Staaten sind damit gebrochen worden, ganz besonders die Verständigung, dass Grenzen nicht mit Gewalt verschoben werden sollen. De acordo com os números mais recentes, o ataque ao centro comercial, onde se estimava que estivesse cerca de 1 milhar de pessoas, provocou 16 mortes. Para a Rússia, trata-se de uma provocação de Kiev, semelhante ao que dizem ter sido uma encenação em Bucha, para manter o foco internacional na Ucrânia nos dias que antecedem a cimeira da NATO em Madrid. A entrada clandestina nos Estados Unidos termina em tragédia. 46 pessoas foram encontradas mortas dentro de um atrelado de um caminhão em San Antonio, na fronteira do Texas com o México. 16 foram levadas para o hospital com sintomas de exaustão e desidratação. O caminhão frigorífico estaria desligado e não havia água no interior. As autoridades estão a tratar do caso como uma tentativa de contrabando de migrantes. Foram detidos 3 indivíduos, mas ainda não foi deduzida a acusação de tráfico de seres humanos. Um comboio de passageiros descarrilou perto da localidade de Mendon, no norte do estado norte-americano do Missouri, após colidir com um caminhão basculante. Há um número indeterminado de mortos e feridos. O Conselho Federal de Segurança Nacional dos Transportes está a recolher informações sobre o sinistro. A composição da Amtrak fazia o percurso entre Los Angeles, na Califórnia, e Chicago, no Illinois, e levava cerca de 255 pessoas a bordo. Vivemos em estado de emergência oceânica. Foi com estas palavras que António Guterres abriu em Lisboa a segunda Conferência dos Oceanos das Nações Unidas. Perante os milhares de políticos, especialistas e ambientalistas que estão na capital portuguesa, o secretário-geral da ONU afirmou que é o egoísmo de algumas nações que está a dificultar os esforços para concluir um tratado. O aquecimento global está a fazer subir a temperatura dos oceanos para níveis recorde, criando tempestades mais ferozes e mais frequentes. Os níveis do mar estão a subir, as nações insulares mais baixas enfrentam inundações, tal como muitas das principais cidades costeiras do mundo. Embora cubram mais de 70% da superfície do globo e sejam responsáveis por absorver 91% do aquecimento do planeta, os oceanos costumam estar arredados das grandes discussões ambientais. Até 1 de julho discutem-se em Lisboa várias questões sobre exploração, acidez, aquecimento, subida e poluição das águas.
A presença de microplásticos já causou a morte de milhões de animais marinhos e estima-se que a situação piore nas próximas décadas. As Nações Unidas esperam que seja adotada na capital portuguesa uma declaração que, embora não seja vinculativa, ajude a implementar e facilitar a proteção e conservação dos oceanos. A urgência decretada em Lisboa só pode ser ultrapassada se a humanidade conseguir resolver diferentes contradições. Por exemplo, a extração em alto mar de recursos energéticos fósseis colide com a preservação dos oceanos. Entre os países exportadores de petróleo, há decisores políticos conscientes da necessidade de novas soluções. Chefes de Estado e de Governo, representantes da comunidade científica, o setor privado e a sociedade civil procurarão, nesta Cimeira de Lisboa, encontrar respostas para a crescente necessidade de implementarmos novos paradigmas de exploração sustentável dos imensos recursos que os oceanos colocam à nossa disposição, os quais temos que procurar explorar de forma cada vez mais sustentável e preservar para gerações vindouras. Os recursos fósseis são fontes de riqueza que nenhum país dispensa, como explica a Ministra do Mar de Moçambique, sobretudo quando permitem atingir outros objetivos de desenvolvimento. Embora saibamos que a questão da exploração de hidrocarbonetos, tal como outras explorações que se fazem a nível do mar, tem alguns malefícios, não é? Se nós não controlarmos as situações, temos outros benefícios que são relacionados com os nossos índices de desenvolvimento, naturalmente, e para um país como o nosso temos que recorrer a estes recursos para podermos ultrapassar certas necessidades que são prementes na sociedade. O equilíbrio é delicado, mas possível, embora seja necessária uma mudança de paradigma energético. A indústria do petróleo e do gás foi totalmente regulamentada. A biodiversidade pode coexistir com operações sustentáveis se forem devidamente licenciadas com avaliação de impacto ambiental. Compreendo que nos países em desenvolvimento as receitas são extremamente importantes e que neste momento nos encontramos numa crise de necessidade de combustíveis fósseis. No entanto, o maior problema é o clima e o efeito que as alterações estão a ter sobre o oceano. Para enfrentar este desafio não basta a ação dos decisores políticos ou dos agentes económicos. Afinal, todos nós somos consumidores de energia. João Pesero Monteiro, Euronews em Lisboa. Glastonbury é o maior festival de verão no sul da Inglaterra e está de volta após um interregno de 2 anos devido à pandemia da Covid-19. Mantendo-se fiel à tradição, além da música, o certame apela ao envolvimento político e ecológico. Cerca de 3.000 sanitários secos sustentáveis foram instalados em todo o recinto e uma escultura de barro simboliza a necessidade de água. É uma forma divertida, mas também queremos passar uma mensagem bastante séria. Durante todo o festival, a estátua vai secar ou rachar se estiver quente, ou derreter se chover, como aconteceu mais cedo. Isso é realmente para representar os milhões de pessoas em todo o mundo cujas casas de banho estão a ser afetadas pelas alterações climáticas, por inundações, por secas. Todas essas pessoas estão a perder o acesso às necessidades vitais. Greta Thunberg foi uma das surpresas. A ativista sueca alertou que o mundo enfrenta uma catástrofe natural total e pediu aos jovens que digam basta. Estamos a aproximar-nos do precipício e eu sugiro vivamente que todos aqueles que ainda não sofreram uma lavagem verde que se mantenham firmes. Não os deixem arrastar-nos nem mais 1 centímetro para mais perto do precipício. Neste momento é onde traçamos a linha. Além das alterações climáticas, também a guerra na Ucrânia foi abordada no festival de Glastonbury. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dirigiu-se às dezenas de milhares de festivaleiros via videoconferência para lhes recordar que o seu povo quer recuperar a liberdade e a independência para poder também celebrar a música. O grupo ucraniano Kalush Orchestra, que ganhou a edição deste ano do Festival Eurovisão da Canção, marcou também presença. É uma pena. Há ainda muitas discussões, por isso não se sabe se o Festival da Canção será no Reino Unido. Continua à espera que o governo consiga realizar a Eurovisão na Ucrânia. A música, as alterações climáticas e a guerra na Ucrânia marcaram o regresso do Festival de Glastonbury na Inglaterra.